Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Olha aqui, Manuel Pereira, canal Sertão Ciências, fazendo uma série sobre a história da astronomia na Bahia. Mais uma vez hoje contando com a presença ilustre do professor Rudstein Vasquez de Nader, professor que hoje vai falar sobre arqueoastronomia e sobre os registros astronômicos pré-históricos existentes aqui no nosso estado. Professor Rudstein, mais uma vez, bem-vindo e mais uma vez, muito obrigado. Quero começar lhe perguntando o que é a arqueoastronomia. É um prazer enorme estar aqui novamente, batendo esse papo descontraído com vocês, passando um pouco de informações que eu tenho sobre o que a gente tem de astronomia aí no sertão da Bahia, em todo o país, mas a gente está falando especificamente do sertão. Bom, falando do que é a arqueoastronomia, na verdade, essa ideia, essa palavra arqueoastronomia surgiu mais no final dos anos 60 do século XX, começo dos anos 70, em que se tentou sistematizar o conhecimento que os povos antigos tinham, empregando o conhecimento da astronomia para construções megalíticas, construções de pirâmides, para fazer orientação de eventos que ocorrem na Terra, plantios, chuvas, com os objetos celestes. Um dos primeiros livros que se escreveu foi no final do século XIX, em que se tentava fazer uma correlação entre as pirâmides e as Três Marias, as três principais pirâmides do Egito, e também o estudo de Stonehenge. E depois continuou-se a fazer incipientemente alguns trabalhos sobre isso, mas a tentativa de se colocar isso efetivamente como uma ciência a ser estudada foi lá pelo final dos anos 60, começo dos anos 70, onde se começou a fazer congressos em que se estudava de uma forma mais integrada, começando a ter contato com astrônomos, arquitetos, sociólogos, pessoas que trabalhavam na mesma área, em que se tentava juntar algumas ciências para compreender como era a compreensão e para que os povos antigos se utilizavam da astronomia para essa vida cotidiana, religiosa, vida civil, e todo esse tipo de conhecimento começou a ser desvendado. O primeiro livro que foi The Dawn of Astronomy. Esse livro foi no final do século XIX, como eu falei, esse que tentava fazer correlações. Era um astrônomo que, na verdade, também se interessava por essa parte da história da astronomia. E aí ela chega aqui no Brasil ainda nos anos 70? Na verdade, a astronomia hard que a gente usa sempre teve uma certa dificuldade de entender a ideia de que se tinha de arcoastronomia, porque no mesmo tempo que surgiu isso, também surgiu um livro que causou muito impacto e causou muito descrédito a essa criança que estava nascendo, que era a arcoastronomia. Eram os deuses astronautas. Esse livro começou a se que as pessoas tivessem uma ideia de que, na verdade, o ser humano não tinha capacidade de construir tudo aquilo, que eram seres, que eram criaturas do espaço que vieram e nos ajudaram a construir pirâmides, a construir conhecimentos que nós não teríamos condições de evoluir sozinhos. Isso é fazer pouco caso da humanidade, né? Isso é uma situação muito estranha. Isso fez com que criasse um descrédito muito grande entre as pessoas que estudavam isso. Lá na Europa, a coisa era um pouco mais solidificada. Eram astrônomos que estavam trabalhando nisso também, eram pessoas reconhecidas. Então, para lá ainda deu. Mas aqui no Brasil isso foi muito desprezado e, em alguns casos, até ridicularizado. A compreensão, o uso da arcoastronomia, da etnoastronomia, isso foi não crescendo aos poucos. Os poucos que se enveredaram nisso tiveram certos percalços, mas
inclusive, desse trabalho que a gente vai falar aqui, que é o trabalho da professora Maria Beltrão, que a coisa começou a tomar um pouco mais de corpo e as pessoas a terem um pouco mais de consciência de que a astronomia também tem um viés cultural muito forte. Sem isso, a gente não teria, inclusive, evoluído de uma forma tão rápida se a gente não conhecesse os ciclos da natureza, associando eles aos objetos celestes que a gente acompanhava durante o ano. Então, a arqueoastronomia surgiu de uma forma que foi muito difícil. Sabe aquela história de que antes, para astrônomos, era proibido fazer arqueoastronomia, depois passou a ser tolerado, e agora as pessoas até gostam de quem faz arqueoastronomia, mas quem começou, quem foi no início, foi muito duro, e quem tentou enveredar por essas trilhas apanhou bastante, com certeza. Eu quero fazer aqui um adendo a respeito do livro do Erich von Däniken, né? Eram os Sim, deuses astronautas. sim, Na verdade, há um viés bastante racista. também. O fato dele colocar que povos não europeus, né, fizeram aquelas construções magníficas ou observações astronômicas magníficas a partir da ajuda de seres que vinham de outros planetas, né, culturas bem mais avançadas tecnologicamente, mas na verdade eu sempre defendi isso, que há por trás disso uma mensagem de racismo, né? É como se dissesse assim, se não é o europeu, não tem condição, não tem inteligência de fazer algo tão grandioso como, por exemplo, as pirâmides do Egito. Hoje em dia, a desconstrução dessa visão eurocentrista tem sido bem forte aqui nas Américas, né? Os trabalhos voltados basicamente para a astronomia, que se chama de pré-colombiana, né? Antes da descoberta, tem sido muito vista de uma forma muito intensa ultimamente. Eu acho extremamente estranho que civilizações tão avançadas venham aqui ensinar a gente a empilhar pedra para É fazer uma verdade, pirâmide, né? Qual é o sentido que é isso verdade. tem? Empilhar pedra, roubar vaca, entre Pois outras é, rapaz. coisas. A vaca e outras coisitas mais, né? Experiências, Chupaçando. experiências sexuais, enfim, Pois é não, uma porque tem loucura. vários. Isso é sociológico, né? Você vê, nos anos 50, quando começou a falar mais nisso, tem aqueles filmes que eles vieram aqui para que a humanidade não se destruísse, Isso, né? O dia em que a Terra parou, essas coisas todas vieram da lição de moral. Depois, nos anos 70, teve a fase do turismo sexual, em que eles só vinham aqui para gerar mais seres, né? verdade. É uma situação estranha, essa obsessão coletiva de que a gente não pode evoluir por nós mesmos. Se vier alguém, criaturas que vieram aqui nos ensinar qual o melhor caminho a seguir. É quase uma espécie de religião, digamos assim. Verdade. E que isso tem caído muito, eu pelo menos tenho observado. Ainda existe, claro, pessoas que creem piamente, né, nessas questões, Sim, você mas vê, que por tem um conta. grego que fala aí no National Geographic, eu acho, né? No Sim, NetGeo, que fala isso o tempo todo, tem programas. mas eu digo assim, que a tecnologia também tem ajudado a derrubar um pouco desses mitos, né? Claro que para alguns outros, né, é confortável, é interessante crer, fazer parte de uma comunidade onde essa ideia, né, da ajuda superior vinda de Uhum. outros povos não terráqueos, né, não terrestres, Aham. é, ajuda a gente a evoluir. Mas vamos aqui falar a respeito dos registros que há aqui na Bahia. Na verdade, na região central da Bahia, Chapada Diamantina, existem muitos registros rupestres, a qual apontam, segundo alguns estudos, que são registros relacionados com a astronomia, com datação, a questão das fases da Lua e também alguns registros, inclusive, apontando o que seria a chegada do solstício ou a chegada dos equinócios. Sim, esse tipo de registro é uma coisa muito interessante, porque a gente não esperava encontrar isso. O projeto que você está se referindo, e eu já falei brevemente, da professora Maria Beltrão, no começo dos anos 80, ela criou um projeto chamado Projeto Central.
O nome é em referência à cidade de Central, na Bahia, onde foi a sede onde se partia para fazer as expedições. Pegava aquela região ali do Ibaí, Irecê, Jussara, Xique-Xique. É uma região muito grande desse projeto. E em 1987, eu estive no Museu Nacional procurando pessoas que talvez pudessem me ajudar a compreender um pouco sobre arqueoastronomia e me mandaram justamente falar com a professora Beltrão, que estava há poucos 2, 3 meses de fazer uma viagem, mais uma vez, para o Projeto Central, e ela me chamou para conhecer, e eu fui mais 4 vezes lá. Normalmente era em julho, a gente ficava um mês lá andando pelo sertão. Então, eu com mais... As pessoas se dividiam em grupos, né? Uns iam para escavações, outros iam procurar pinturas rupestres, e eu fui uns tempos para a escavação e depois para pinturas rupestres. Nesses locais de escavação, né, que são as tocas, que é como o povo da região chama, não são cavernas, são abrigos, a maior parte deles bem curtos, onde se encontram pinturas rupestres em profusão. Aliás, a região do Projeto Central tem uma profusão imensa de pinturas rupestres. Tem cânions com 1 quilômetro, 2 quilômetros de paredões laterais pintados. Tem Fonte Grande 1, tem em Jussara, tem em Morro do Chapéu, tem regiões com pinturas rupestres incríveis. Tem uma delas ali perto do Morro do Chapéu, a Toca do Cosmo, que fica em Xique-Xique. Aquela região ela é basicamente de calcário, né? Porque há milhões de anos atrás aquilo ali foi um mar interior. O calcário é resquício do depósito dos marinhos, tanto que a gente ainda encontra nas escavações do leito das cavernas, encontra conchas lá. E nessas conchas, lá, inclusive, tem uma região que tem tantos que a toca se chama Toca dos Búzios, de tanta concha que a gente encontra na escavação. E existem pinturas nessa parede, no fundo, que parecem estar associadas à contagem de tempo, lunações. E existem indícios, tem uma pintura que chamam de Mão do Pajé, onde tem uma mão com raios saindo, como se parecesse um cometa. Eu quero deixar claro uma coisa. Quem fez isso, infelizmente, não deixou manual para dizer o que era aquilo. Então, tudo que a gente pode fazer são associações. A gente tem uma certa cautela em afirmar coisas. Sim. Porque quando a gente está trabalhando com ciência, a gente tem que ter um certo rigor para explicar as coisas. A gente faz, por comparação, olha, isto aqui parece com outro que já tem, que se fez uma associação e que se parece com uma associação a um cometa. Isso tudo foi evoluindo. Naquela região ali, o local mais marcante que eu estive, né, nas 4 vezes que eu estive lá, já faz algum tempo, espero poder voltar em breve, existe a Toca do Cosmo. Essa Toca do Cosmo foi até uma designação que quem foi pela primeira vez lá foi o professor Mourão, um astrônomo muito conhecido, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que inclusive nomeou a toca desse jeito. Por que assim? Porque ela tem muitas pinturas nela que não se vê outro tipo de motivação que uns círculos. Tem um, então, que é nitidamente um cometa, que parece um núcleo e uma cauda longa e curva. Existem representações de objetos pontiagudos, círculos. Não tem nada lá que não seja esse tipo de representação. Sim. Parece que alguém que estava interessado com o que estava acontecendo no céu pintou aquilo naquela região. Existe uma outra coisa bem marcante nessa Toca do Cosmo, que num outro ano eu fui lá só para conferir isso. Eu mais 2 amigos, 2 arqueólogas, a Tereza Bonfim e a Simone Mesquita, e nós estivemos lá observando, na época do solstício, num desses cantos da toca, existe uma brecha onde o Sol passa por ali. Não é uma brecha bem marcada, ela é bem larga, e durante uns dias esse Sol percorre essa região. Mas é bem nítido que alguém estava observando o Sol ali, porque na parte de cima existe um semicírculo com raios
e do lado um lagarto. O que se costuma associar, né, que quando você encontra um círculo com uma rã, uma perereca, você está associando a lua. Por quê? Porque é um animal de hábito noturno. Agora, quando você encontra um lagarto do lado de um círculo, a associação que a gente tenta fazer é que é um animal pessoalotérmico, o bichinho precisa de calor. Então, é um animal que é associado ao sol. Então, essa é uma forma de tentar interpretar aquilo como sendo o sol, e ele passa justamente na época do solstício, naquela abertura. Então, a gente acha que aquilo ali é como... Vamos botar isso bem entre aspas, como se fosse um observatório astronômico natural, e aí é onde eles entenderam, perceberam isso, anotaram isso e utilizaram essa caverna única, exclusivamente para esse tipo de representação nela. E eu acho que esse é um dos pontos mais marcantes. Professor Rudstein, li um artigo seu fazendo uma associação de uma dessas pinturas rupestres com a supernova de 1054, evento que é registrado quase que globalmente, registrou na China, registrou na Europa, e provavelmente, né, pelo que o senhor aponta no seu artigo, também esse registro é feito, ou possivelmente feito, lá nas pinturas rupestres encontradas aqui na Bahia. Sim, é interessante. Essa foto, esse trabalho, ele veio, acho que depois de quase uns 20 anos que eu tirei essas fotos. Porque quando a gente está nesses locais, é uma profusão tão grande de imagens que você só está interessado em sair fotografando para depois você olhar com calma. Mas é tantas fotos que depois é que eu fui olhar, muitos anos depois, eu falei, puxa, tem essas representações do Novo México que é bem nítida, né? Que retrata como exatamente a forma de uma lua crescente e um objeto muito brilhante ao lado. Na China existe esse registro e é associado exatamente o desenho e o texto é associado à supernova de 1054 com essa mesma configuração. Se a gente usa um desses programas de planetário livre como o Stellarium, que é um programa gratuito que você pode acessar e fazer representações do céu, você pode voltar 10, 20 mil anos no passado, voltar isso para 10 mil anos no futuro. Então, a gente colocou a data lá, aproximada desse eclipse, e é exatamente como a datação que nesses registros chineses. E essa é a configuração. E é muito parecida com a configuração que tem no Novo México, e tem essa representação também que parece tentar reproduzir o que estava sendo visto no céu, porque é uma coisa, uma supernova, é uma estrela que tem uma explosão muito brusca. Ela entra em colapso e ejeta toda a matéria dela em um tempo extremamente curto. Isso faz com que uma estrela que nem era visível a olho nu se torne extremamente brilhante. Porque a gente acha que essa supernova de 1054, que hoje é a nebulosa do Caranguejo, porque ela vai se espraiando, jogando a matéria para o lado, ela deve ter ficado com brilho mais ou menos da lua cheia. Então, ela teria sido visível, inclusive, durante o dia. Então, é uma coisa que certamente marcou muito quem viu. E os povos tinham que ter, como eles são ágrafos, eles não têm escrita, o jeito de representar é fazendo as pinturas dela. Eu encontrei essa lá. Eu espero que, voltando lá, em breve, a gente consiga encontrar mais dessas representações espalhadas, porque a região dali do interior da Bahia, nesse trecho todo, essa região, principalmente do Projeto Central, tem uma quantidade enorme de pinturas. Fazer um levantamento disso é trabalho para décadas, mas é muita pintura, com certeza. Existe uma relação ou uma possível relação entre essas pinturas ligando a eventos celestiais, vou falar assim, com a agricultura? Olha, a gente ainda não tem essa confirmação. A astronomia, com certeza, principalmente para os povos da Mesopotâmia, do Egito, eles eram fundamentais para que você conseguisse regular o ciclo da vida. Por exemplo, no Egito, você tinha Sótis, que é a estrela Sírius,
alfa do Cão Maior, que regulava o início das cheias do Nilo e você contava o ano a partir dela. Na Mesopotâmia também, onde surgiram na prática as constelações, que a gente tem a maior parte das constelações ocidentais, e a gente está falando só dos ocidentais também, elas precisam disso porque tem o Aquário, época das chuvas. Você falou em Espica, né? Espica é a estrela da Virgem, é a estrela mais brilhante de Virgem. Por que a constelação de Virgem? Porque a estrela Espica é a espiga de trigo, que era a época do início da plantia, da colheita do trigo, as oferendas, o início dela era marcado pelas mulheres virgens que faziam a primeira colheita do trigo. Então, a astronomia é fundamental para a gente compreender o ciclo da natureza. Isso é que fez com que o homem pudesse deixar de ser nômade, caçador-coletor, e passasse a se estabelecer, porque você podia prever quando plantar, quando colher, quando colocar. Isso a gente não tem ainda essa evidência com relação às pinturas rupestres para isso. Elas acho que só pretendiam representar o céu. Mas a gente vê até hoje nas tribos indígenas a regulagem pelos ciclos da Lua, pelos grupos de estrelas, que não são os mesmos, é uma outra coisa que a gente tem que ter em mente. As constelações que a gente está acostumado ocidental a enxergar, os grupos indígenas não enxergam desse jeito. E, aliás, cada grupo indígena enxerga de um jeito. Se você pegar um Guarani ali da Amazônia e pegar um de lá do Paraguai, ali perto da divisa do Brasil com o Paraguai, vão enxergar o céu de outra forma, porque as latitudes fazem mudar os objetos que você enxerga no céu. Você enxerga alguns tipos de objetos no céu quando está perto do Equador e não enxerga mais quando você está mais no sul. Então, esse tipo de conhecimento ele é utilizado por todos os povos indígenas hoje, ainda hoje, mas não podemos inferir se esses registros já regulavam a vida social e econômica, porque esses povos que faziam essas pinturas eram basicamente nômades. A gente não tem nenhuma evidência de que eles faziam plantações. E a datação disso também não é uma coisa muito precisa, infelizmente, né? A datação dessas pinturas, se tem algo concreto ou apenas suposições? Bom, são suposições, mas fundadas em alguns conhecimentos. Por exemplo, se você está observando pinturas, né, você vai escavando dentro de uma toca e você encontra um nível onde tem uma fogueira, tenha carvão. E naquele mesmo nível de escavação você encontra pigmentos que parecem ter caído daquela pintura que está acima. Então, você tenta fazer uma datação indireta, datando aquele carvão pelo carbono 14 e inferindo mais ou menos a mesma idade para aquela pintura. Existe esse tipo de datação. Existem outras mais recentes, termoluminescência, de superposição. Se você tem uma tradição, uma pinturas chamadas de tradição, que aquele tipo de pintura está espalhada em vários lugares, e você tem uma datação para aquela, e tem outra pintada por cima ou pintada por baixo, você pode fazer também uma inferência de ser mais antiga ou mais recente. Então, esse tipo de conhecimento ele tem uma barra de erro, que a gente chama de data, bem grande. Ainda não temos uma condição de fazer uma boa datação, mesmo porque se a gente tirar os pigmentos, além de ter a contaminação, a gente está depredando uma pintura rupestre. Então, a gente não pode sair raspando ali na parede para retirar o pigmento. É uma coisa delicada. A tecnologia vai chegar lá, mas ainda demora um pouco. As datações variam muito, né? Variam. Tem pessoas que acreditam que pode ter pinturas rupestres com mais de 20 mil anos, que isso extrapolaria em muito a ideia que se tem da passagem dos seres humanos pelo Estreito de Bering há 10, 12 mil anos atrás, que para chegar naquela região ali, já ter pinturas de 20 mil anos, como é que você ia explicar que eles vieram tão rápido? Com certeza, porque a gente tem em mente isso, a ciência está sempre se questionando. A ideia de ciência é isso, não tem uma verdade absoluta. A partir do momento que a gente tem novas evidências, tem novas técnicas, as pessoas estão dispostas a mudar o seu modo de pensar e se abrir. Mas a datação é uma das coisas críticas
nesse tipo de trabalho de pintura rupestre. Para terminar, o que é que há de catalogação desses sítios? Existem livros, registros, filmes? As pessoas têm fácil acesso aos locais de aonde estão essas pinturas rupestres? Olha, isso ainda existe muita dificuldade. Eu acho que o único sítio mesmo visitável é o Ladanier de Guidon, lá da Serra da Capivara. Sim. Estamos Porque, falando do Brasil, né? sim, estamos falando do Brasil. Uhum. Porque no resto do país todo, a gente não tem ainda essa infraestrutura. E mesmo isso lá é uma briga muito grande ainda. Os sítios, normalmente, são locais muito afastados, de difícil acesso, e as pessoas normalmente não têm como ir lá. Aliás, esse é um dos problemas, porque se a gente tem sítios muito isolados, às vezes, quando vai uma pesquisa ser feita nesses locais, isso acaba atraindo a atenção da população local. Então, às vezes, a gente vai num sítio, aí um ano seguinte a gente volta lá, aí você tem lá Pedro ama João, aí sabe, essas coisas, Maria gosta de José, aí essas histórias acabam se passando. Isso é uma culpa séria da academia, porque toda vez isso tem sido melhorado. Quando a gente quer que seja preservado, você tem que envolver a população local e chamar, olha, fazer uma reunião numa pracinha, porque normalmente são cidades pequenas, vamos conversar sobre o que a gente está fazendo aqui para vocês saberem. Olha, isso aqui é um patrimônio de vocês têm que cuidar disso, porque um dia isso vai reverter para vocês no turismo, vai trazer muita mais riqueza para vocês se vocês preservarem isso. Essa é a importância, sabe? Manter a população engajada no trabalho da gente, porque senão, se você não sabe o que é aquilo, você não valoriza. Se você não valoriza, você acha que pode fazer o que quiser. Esse trabalho é fundamental. A gente tem um mapeamento, cada trabalho de pesquisa tem um mapeamento. Inclusive, era um desejo meu, de uma outra amiga minha, arqueóloga, nós fizemos até um livro com mais uma amiga sobre um livro paradidático explicando o que é arqueoastronomia, o que é etnoastronomia, e a gente foi na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2014, a gente distribuiu de graça, eu posso até te disponibilizar depois o PDF, quem tiver interessado, porque serve até para adolescentes, crianças, é um livro bem interessante. A gente tentou fazer um mapeamento de fotografias no Brasil todo, a gente ia criar um grande banco de dados. Só que o problema do financiamento foi crítico e as outras duas simplesmente desistiram. Vão me aposentar. E se aposentaram e eu não tinha como continuar aquele trabalho de criar um banco de dados. Os trabalhos são dispersos, não existe ainda um local em que você concentre tudo. Você tem um jeito de saber uma boa parte das coisas, porque tudo tem que ser registrado no IFAM. Então, se você vai no site do IFAM e procura sobre esse tipo de material, você encontra lá a localização. Mas não é uma coisa fácil de usar, é um site meio pesado de se utilizar para quem não está acostumado a lidar com ciência, infelizmente. Professor Rudstein, para terminar, eu vou aqui pedir que você deixe algum conselho, né, a respeito da preservação dessas riquezas que nós temos, né, não só aqui na Bahia, como no Brasil inteiro. Bom, Manuel, é importantíssimo, mas como eu já falei, envolver a população local, porque normalmente esses sítios são locais muito afastados, e se você só vai lá se você conhece. E se você. Porque normalmente quem leva a gente para esses lugares, a gente não tem uma inspiração. Quem mais, normalmente guia a gente, os guias são os mateiros, são aqueles caçadores que vão para o interior da mata e descobrem, falam, olha, tem uma pintura de índio lá não sei onde. Aí você passa um dia inteiro, dorme na mata, vai mais um pouco até encontrar o local. Então, esse tipo de coisa, esse envolvimento que a gente tem que ter com a população local é fundamental. Se você envolve a população local, se você não entra com
com empáfia, digamos assim, de pesquisador, olha, vou dizer para vocês o que fazer. Não, a gente não vai para um lugar para dizer o que fazer, porque eles sabem muito mais do que a gente que estão lá. Então, a gente está lá para dividir conhecimentos e saberes com eles. Eles vão passar o conhecimento deles, nós vamos passar para eles de que forma a gente tenta estudar e explicar isso. Quando tiver esse envolvimento, as pessoas têm que participar. Então, se você conhece algum sítio no local onde você mora, perto, avise para as pessoas, fale, olha, vamos entrar em contato com a Federal da Bahia, e tem gente lá que pode fazer esse trabalho, pode ajudar a gente a compreender, porque isso é uma riqueza nossa. Isto é um patrimônio do país e, principalmente, um patrimônio da cidade que vocês estão. Isto um dia vai reverter em turismo para vocês. Então, foquem nisso. Descobriu, conhecem alguma coisa, entre em contato com pesquisadores através da Bahia, eles não mordem, são pessoas que vão ajudar vocês. Podem parecer, às vezes, um pouco estranhos, mas a gente é assim mesmo. A gente gosta de pesquisar, nós estamos abertos a tudo. Venham e tragam essas informações para a gente, que é assim que nós vamos conseguir mapear tudo, que essa imensidão de pinturas rupestres que tem aí na Bahia. É isso aí, pessoal. Vamos ouvir a voz da experiência, seguir o seu conselho. Professor Rudstein, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês que estão nos vendo. Nosso especial sobre a história da astronomia na Bahia. Um grande abraço e até um próximo programa. Tchau, tchau. Até logo, gente. Até a próxima.